Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão dos nossos cultos online. Hoje é quarta-feira, 10 de junho, é o dia em que nós celebramos a quarta de vida plena. É uma forma de dar a você o entendimento de que queremos, pela palavra, viver aquilo que Cristo veio nos dar. Vida abundante, vida plena, e só por meio da palavra, da oração, da vida com Deus. E você conosco nesta noite traz muita alegria ao nosso coração. Temos tido uma oportunidade única de alcançar centenas e algumas vezes mais de milhares de vidas por meio da nossa transmissão dos cultos online. Por exemplo, quem diria, né, que numa quarta-feira a gente teria uma média aí a cada culto, a cada quarta-feira, de 400 a 600 visualizações, algumas vezes até passando um pouquinho disso. Nossas quartas-feiras nunca foram assim, eram reuniões muito pequenas, bem diminuídas de frequência, e agora, no meio dessa pandemia, a gente tão longe fisicamente uns dos outros, mas tão próximos e tão juntos por meio da internet. Coisas que a gente não entende e talvez só no futuro longe a gente vai conseguir compreender tudo o que Deus está nos ensinando neste tempo de distanciamento físico, nesta época de pandemia. Vai passar. A gente continua nutrindo a esperança e expectativa de que tudo isso tem uma data limite dada pelo Senhor no tempo dele, para que estejamos juntos novamente e próximos fisicamente uns dos outros. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Louve ao Senhor, adore ao Senhor e aprenda aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. E que ao final deste tempo de transmissão, você seja muito abençoado por Deus, inspirado a um viver que reflita a glória de Deus e faça com que as pessoas vejam em você o amor de Jesus. Nós vamos iniciar orando, depois o Gabriel irá nos conduzir em louvor e adoração. Hoje temos mais uma memória da igreja reunida em nossa sede, em nosso salão de cultos. Temos a palavra de Deus e temos o desafio que o Espírito Santo nos dá, de viver para servir ao Senhor e servir aos outros nesta geração. Pai querido, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela igreja que neste tempo está reunida de casa em casa, ainda longe uns dos outros, mas tão próximos e tão juntos no coração, reafirmando as nossas convicções de que somos igreja, de que somos teu povo, somos teu rebanho neste tempo, nessa geração, para fazer o teu nome conhecido por todas as pessoas. Recebe, portanto, Pai, a nossa alegria de estarmos juntos e de sermos chamados teu povo. Recebe também a nossa oração de súplica, de dependência de Ti, de confiança na Tua boa mão e que o Senhor cumpra em nós o Teu querer, a Tua vontade e que ao final deste tempo de compartilhamento, por meio dessa transmissão, os corações sejam aquecidos, as mentes sejam confortadas e o nosso caminho seja aplainado pela Tua boa mão nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com Gabriel, vamos exaltar o nome do Senhor, pois Ele é santo, digno de adoração. E que esta primeira canção seja a sua oração. Pastor Pascoal Piragini tem um livrinho, um livreto bem pequenininho que ele diz orações que Deus gosta de ouvir. E estas orações são essas 5 palavras, esses 5 verbos que vamos louvar ao Senhor agora. Sonda-me, Senhor. Quebra-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me. É assim que nós vamos começar o culto desta noite, pedindo ao Senhor que faça em nós habitação dele,
faça em nós morada do Espírito Santo, para que nós vivamos neste mundo de modo a tornar o amor de Deus conhecido. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, igreja! Mais uma vez na presença do Senhor, juntos, ainda que de casa em casa, podendo celebrar o seu nome, podendo adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje, nesta noite, nós recordaremos um momento em que a igreja se consagrou ao Senhor por meio desta canção. Sim, quanto mais adoramos e reconhecemos a santidade do Senhor, a grandeza, a sua soberania, mais de bom grado nos submetemos a Ele, porque reconhecemos que a sua vontade é boa, perfeita, agradável e que vale a pena servir a um Deus tão maravilhoso. Seja esta nossa oração também, nesta noite, reafirmando o nosso compromisso com Ele e o quanto nós desejamos que esse mundo seja transformado pela glória do Senhor e que a nossa vida seja reflexo disso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Adorem o Senhor nesta hora com esta canção.
Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
deve ter entendido que a gente traz todos os cultos uma lembrança do que é a igreja reunida em nosso auditório. É uma forma que a gente tem encontrado de manter acesa a brasa do ajuntamento. É uma forma que a gente tem de, como diz Jeremias, de trazer a você lembranças que trazem à memória aquilo que renova a esperança. Esse dia vai chegar. Não é tão cedo quanto você imagina. Nós, como igreja, temos tido responsabilidade com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, e a gente entende que a melhor decisão agora é ainda não voltar ao ajuntamento da igreja. Não importa quem já voltou, para nós não importa quem está abrindo ou reabrindo, até porque as coisas estão confusas, né? As autoridades de governo dizem que vão flexibilizar, vem o judiciário e proíbe, caça as liminares, os decretos. A gente está vivendo um tempo de tanta incerteza que a melhor atitude é aguardar no Senhor o tempo onde estaremos seguros para o retorno à nossa coletividade. Nós temos alguns marcos pela frente em que nós estaremos analisando o quadro, avaliando as circunstâncias, mas eu posso dizer a você, não será um processo fácil e nem será um processo rápido. É importante que a gente esteja firme, estamos cuidando uns dos outros. A cada dia eu e os demais pastores da igreja estamos cuidando das pessoas. Telefonemas, videoconferência, videochamada, reuniões. A gente está até gastando muito mais tempo, investindo muito mais tempo nessas práticas do cuidado pastoral por meio da internet ou telefones do que antes. Mas nós não queremos deixar ninguém sem o cuidado pastoral. Você tem visto aí todo dia, agora à noite, às 9 horas, desde quinta-feira passada, o nosso fim da siestidia, numa menção tão amável com este hino querido da oração da noite do nosso cantor cristão, em que nós oramos ao Senhor agradecendo pelo dia que terminou e pedindo a Deus uma noite de paz e o renovo das bênçãos para o dia seguinte. Todos os dias às 9 horas. Daqui a pouquinho teremos o de hoje. A gente até tinha pensado em não fazer na quarta-feira, mas pensamos em não fazer na quarta-feira porque o horário inicial era às 18 horas. E agora eu tive uma ideia de fazer sim a quarta-feira para complementar este momento de estudo bíblico. Então, já após o término do nosso culto, a partir das 15 para as 9, a gente já abre a sala, o pessoal bater papo. A gente tem chamado da Praça do IP Virtual, ou Praça Virtual do IP, onde as pessoas chegam, se veem o rostinho, tem gente que se emociona, até chora de ver o rosto de pessoas que há muito tempo a gente não vê e não encontra. E depois, às 9 horas, a gente começa uma meditação bíblica e um tempo de compartilhamento. É só para ilustrar a você que nós estamos atentos e preocupados em cuidar das pessoas e cuidar do povo de Deus que se chama Família Ibemeyer. Mas quanto ao retorno, nós ainda não temos uma data. E ainda que outros voltem, como eu disse há pouco, ainda que outros voltem, nós entendemos que para nós, como igreja, nas nossas circunstâncias, no nosso contexto, na realidade local do que é ser Igreja Batista do Meyer, nós ainda não retornaremos e nós precisaremos aguardar mais um pouco. De qualquer maneira, você continuará contando comigo, com os demais pastores da igreja, com as atividades que os nossos ministérios têm desenvolvido em todas as faixas. A igreja continua ativa e a sua participação, a sua contribuição continua sendo fundamental para que a igreja continue realizando tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela faz. O cuidado com as pessoas, o atendimento social, os nossos compromissos. Nossos funcionários estão indo à igreja todos os dias, numa escala reduzida, mas estão indo trabalhar, cuidar do patrimônio da igreja, zelar por aquilo que é do Senhor e está conosco para servirmos como mordomos de todo aquele patrimônio. Então a sua participação, a sua fidelidade, a sua generosidade é importantíssima para que a igreja continue seguindo, indo em frente e se preparando para o dia do retorno, que sem dúvida alguma será um glorioso dia quando estaremos juntos novamente, física e pessoalmente. Que Deus abençoe você e a gente conta com a sua contribuição, com a sua participação no sustento da obra que o Senhor tem nos dado. A partir do próximo domingo, nós teremos em nossos cultos um Minuto Missionário. Foi uma forma da gente reformular o nosso momento de trazer o desafio de missões, até porque agora nós vamos falar de algo tão próximo de nós. A gente vinha falando sobre missões mundiais e muitas vezes as missões mundiais se tornam uma realidade tão distante. Falar de Tailândia, África, Ásia, Oceania e tantos outros países longe de nós que nós só conhecemos por televisão, por filmes.
Nossos missionários estão lá fazendo a obra do Senhor e muitas vezes essa distância causa, infelizmente, o que não deveria acontecer, até um desinteresse. Eu não conheço, não sei. Mas a partir do próximo domingo, nós teremos um Minuto Missionário, quando nós teremos a oportunidade de conhecer os desafios bem pertinho de nós. Nós chamamos de missões Rio ou missões urbanas, quando nós trazemos diante dos nossos olhos o desafio vizinho, aquilo que está do nosso lado, como cidade, como problema urbano que a gente sabe que só vai se realizar e consertar com Jesus Cristo no coração dos cariocas. Então, fique atento, observe bem, Lívia e sua equipe estarão trazendo a cada domingo notícias da nossa cidade com aquilo que nossa igreja já faz nas missões Rio, mas também outros desafios que podemos abraçar como igreja para transformar a nossa cidade, levando a alegria de Jesus para o nosso querido, maravilhoso, mas tão machucado Rio de Janeiro. Como eu disse na semana passada, nós vamos hoje iniciar uma continuidade do estudo do Sermão do Monte. Por que eu digo iniciar uma continuidade? Porque inicialmente a ideia era falarmos só sobre as bem-aventuranças e teria dado certo se o nosso calendário fosse o calendário de Deus. Mas graças a Deus o calendário de Deus é outro e não é o nosso, e Ele sabe sempre o que faz. Se o nosso calendário fosse o calendário correto, nós teríamos feito exatamente certinho. Quarta-feira passada terminamos as bem-aventuranças e nessa semana, em tese, estaremos voltando a uma certa normalidade, poderíamos voltar aos nossos cultos presenciais. Mas aprove a Deus dizer assim: sou eu que faço os planos, a agenda é minha, o calendário é meu. E então a gente vai continuar o estudo do Sermão do Monte. Seriam só as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versículo 1 ao 12, mas agora a gente vai continuar. E vai continuar mesmo, não sei até quando, até chegar no capítulo 7, nos últimos versículos, falando sobre as duas casas, uma construída sobre a areia e outra construída sobre a rocha, do modo como Jesus encerra e conclui o seu Sermão da Montanha. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16, texto esse onde Jesus, continuando o seu Sermão da Montanha, agora avança para outros ensinamentos preciosos sobre a nossa vida. Lembra que as bem-aventuranças e o próprio Sermão do Monte é a organização, a síntese do ensino de Jesus sobre o discipulado, o caminhar com Cristo, o caminhar, o viver com Jesus está de forma muito clara e muito concisa nesses 3 versículos que Mateus organizou e nós o chamamos de o Sermão da Montanha. Mateus 5, versos 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sal e luz. Esse trecho traz um contraste formidável, por assim dizer, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo paradoxalmente, as mesmas pessoas que Jesus acabou de se referir como aqueles que serão bem-aventurados se forem injustiçados, perseguidos, maltratados, difamados. É esse contraste que eu diria de glória, que exalta o nome do Senhor na nossa vida. Quando você entende que aquilo que Jesus deu como força de testemunho, Jesus usa 2 figuras muito comuns naquela época e que certamente causou um impacto muito claro, muito profundo no coração e na mente dos seus ouvintes, dos seus discípulos reunidos com ele naquele tempo de aprendizado. Sal e luz. E paradoxalmente, Jesus usa exatamente essas 2 figuras aplicadas ao contexto onde aquelas mesmas pessoas poderiam sofrer perseguição, injúrias, mentiras acerca deles, maus tratos, injustiças, perseguição. E Jesus fala, sim, vocês mesmos,
ao passarem por sofrimentos inimagináveis que poderão vir, serão vocês que vão salgar e iluminar o mundo. Esse binômio, sempre tão presente neste paralelo da vida cristã de força e fraqueza, de luz e escuridão, de alegria e sofrimento, de esperança e medo, essa relação que há de forma tão evidente nos contrastes que o Novo Testamento, mas a Bíblia como um todo apresenta, né, do justo e do ímpio, da luz e das trevas, e de tantas outras formas de mostrar que a vida com Deus causa de fato um contraste e se realiza na evidência do paradoxo, desta contradição. Jesus agora vai dizer, sim, vocês mesmos, que eu acabei de dizer que serão bem-aventurados quando forem perseguidos, maltratados, injuriados, quando mentirem sobre vocês, quando ameaçarem vocês, vocês são as mesmas pessoas que terão o papel de salgar e de iluminar o mundo que vocês vivem. Na antiguidade, mais ainda do que até hoje, o sal sempre teve uma presença marcante no dia a dia das pessoas. Não era apenas uma questão culinária, mas era uma questão da própria vivência. O sal era um elemento muito importante, muito valorizado. Inclusive, eles tinham também uma percepção muito, diria, mística, transcendente do sal. Para os gregos, eles afirmavam de uma forma filosófica que o sal era fruto das coisas mais puras, não é, que podia existir na existência. O sol e o mar. Na concepção do grego, o sal era a representação da mais profunda realidade purificadora. E as suas propriedades traziam sérias aplicações, ou maravilhosas aplicações práticas para o dia a dia daquelas pessoas. Então, e veja que Jesus logo usa e aplica, o sal só serve se ele der sabor. Se não der sabor, ele não serve para nada. Mas é interessante que, se você pensar bem, o sal não perde o sabor com facilidade. O sal, nas suas características, ele é sal do início ao fim. Raramente o sal pode vir a perder as suas características naturais de salgar, de alterar o gosto, o sabor das coisas. Mas Jesus está dizendo justamente, usando essas duas figuras do sal e da luz, para ilustrar a nossa presença no mundo, a nossa realidade contrastante com o modo, com o jeito, com o sistema que o mundo adota de um modo para revelar quem Deus é e o que Ele quer da humanidade. Se não, vejamos, quando a gente pensa no sal, a gente poderia atrelá-lo a três qualidades ou a três características que se aplicam também a nós, como esses bem-aventurados, que mesmo perseguidos fazem diferença, que mesmo ameaçados são chamados para transformar. Então, a primeira realidade que o sal nos remete é esta questão da pureza, não é? Como eu disse há pouco, o grego entendia o sal como a fonte das duas realidades mais puras ou mais cristalinas que eles poderiam conceber. A luz do sol e a cristalidade do mar. E a partir do sol, que aquece a água, que evapora a água, que faz aparecer as partículas de sal que estão escondidas no mar, tinha uma visão muito clara de pureza. Para a concepção da antiguidade, o sal era uma representação de pureza. E isso traz este contraste também da realidade do sal, representando toda a pureza no mundo, num sistema de mundo marcado pela corrupção, pela imoralidade, pela injustiça. Então, emerge no meio deste contexto de mundo já corrompido, contaminado, sujo, a realidade de que nós fomos colocados aqui para revelar um padrão, uma realidade de pureza, de limpeza, que só Jesus Cristo pode realizar, transformando-nos de dentro para fora. O cristão deve ser aquele que mantém no alto, nos mais elevados níveis, uma realidade de ética, de moral, de princípios, de respeito, de vida. Esta é a realidade do que é ser um verdadeiro cristão. Além desta característica da pureza, o sal
era também na época um dos mais, a sua característica preservadora, conservadora. Você deve saber que o sal, ele era usado numa época onde não tínhamos refrigeradores, a luz elétrica. Hoje nós temos isopor, recipientes refratários, refrigeradores, congeladores. Mas na época era o sal que era usado para conservar o alimento. A carne, que não podia ser guardada por muito tempo, era conservada por um tempo maior quando colocada sob o sal. É assim que até hoje algumas carnes são vendidas e conservadas. No Nordeste, a famosa e deliciosa carne de sol, o famoso bacalhau, que vem em natura, conservado sob o sal. Sim, o sal tem este papel conservador, preservador. É desafiador para a gente pensar que o cristão é aquele que tende e deve manter, conservar também o padrão purificado. Eu diria até uma característica antisséptica, de tirar aquilo que é sujo, de tirar aquilo que é prejudicial, de tirar aquilo que apodrece, aquilo que estraga, aquilo que destrói, para manter saudável, são, guardado aquilo que deve ser santo e puro. Além da visão da pureza e da preservação, principalmente agora, o sal é o que dá sabor. Eu sou um dos adeptos à comida bem temperada e você deve concordar comigo que ainda que haja distinção de gostos, né? Muito sal, pouco sal, menos sal para a saúde, muito sal, menos sal para a saúde, muito sal prejudica a saúde, o fato é que não há quem rejeite uma comida bem temperada. E à época, o sal é o que dá sabor. E, aliás, esse é o ponto principal a que Jesus se refere nas características do sal. Se o sal não der mais o seu sabor, ele não serve para nada. E a gente pensa num mundo indigesto como este que vivemos. O mundo está indigesto. A sociedade que vivemos está indigesta, causando danos, causando males, causando injustiça. Um mundo inundado no preconceito, um mundo inundado na indiferença, um mundo mergulhado na frieza. E então emerge num contexto como esse a palavra de Jesus dizendo: vocês estão aqui para fazerem diferença, vocês estão aqui para darem gosto, para tornar a vida melhor de ser digerida. O mundo, tristemente, se tornou insípido, se tornou sem sabor, se tornou muitas vezes até indigesto. As notícias, os fatos, os conflitos, a realidade emocional que vivemos hoje faz a vida muitas vezes perder o seu sabor. Mas Jesus disse: quem dá sabor ao mundo, quem dá sabor à vida, são aqueles que me amam, aqueles que me seguem. É maravilhoso pensar que a vida cristã é algo que deveria ser, e ainda tem como padrão ser, radiante, contagiante, saborosa, de dar aos outros sentido e significado, de modo que as pessoas olhem para nós e vejam motivos para dizer: a vida ainda vale a pena por causa do modo como Jesus age e transforma o nosso viver. Portanto, quando Jesus usa que vocês são o sal da terra, ele ainda está se referindo àqueles mesmos que poderão sofrer injustiças. E se você olhar todas as bem-aventuranças, todas as características desses que seguem a Jesus, você vai encontrar ali o choro, a fome e a sede. Mas Deus colocou por meio de Jesus Cristo e contrastamente esta realidade. Vocês são esses que ao chorarem, ao precisarem serem consolados, aos que tiverem misericórdia e também aos que forem alvos de perseguição e de sofrimento, vocês estarão aqui para fazerem diferença na geração de vocês. Sal, dá sabor, torna a vida radiante, torna a vida saborosa. Em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente deve ser gente para fazer diferença e dar sentido, fazer com que por meio de nós flua este ânimo e esta alegria da vida com Jesus. Ele então parte para a segunda figura, quando ele se refere à luz do mundo. Veja que quando você olha para João capítulo 8, você vai aprender que Jesus é a luz do mundo. Então, há um sentido muito expressivo aqui, muito importante, de você entender que a luz não é própria.
Esses dias, essa semana, não sei se você percebeu, eu tenho o hábito de contemplar a noite e procurar a lua para vê-la. E nesses dias, especialmente na noite de segunda-feira, a lua estava linda, bem no alto, cheia. O céu estava claro ainda e só havia a claridade da luz, da lua. Mas é interessante que você sabe, a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. O sol a ilumina e ela ilumina a noite. Deus colocou tudo de forma tão perfeita que a natureza nos ensina o que significa sermos este luzeiro no meio da escuridão. Pois a única fonte de luz que temos na escuridão da noite é a lua. Mas a lua não tem luz própria. A lua é refletor. A lua apenas põe para fora a luz que ela recebe do astro maior do nosso sistema, o Sol. É isso que Jesus está querendo mostrar quando ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos os refletores da luz que habita em nós. É por meio da luz de Jesus que brilha em nós que nós podemos então espargir luz e brilhar na escuridão deste mundo. A luz também, como o sal, teria algumas características preciosas para serem retiradas e aplicadas ao nosso viver. A luz, por exemplo, ela é a razão, não é? Ela é o motivo, não é? E existe para ser vista. A luz, ela atrai. Eu não sei se você já percebeu que em tempos de maior calor, os insetos sentem-se atraídos à noite para as lâmpadas. É uma característica que a luz tem, a luz atrai. Quem é motorista como eu também sabe que à noite há um desafio enorme para você manter o seu olhar na direção certa, porque é quase instintivo ao dirigir numa estrada escura à noite, seus olhos serem atraídos para a luz do carro que vem no sentido contrário. Isso é causa de muitos acidentes, porque a luz também cega. A luz, por atrair, ela distrai, ela mantém a sua atenção na direção diferente da direção que você precisa fixar os seus olhos. Mas eu quero destacar aqui esta característica que a luz possui, esta capacidade que ela tem de atrair. Assim somos nós também. Se deixarmos a luz de Jesus brilhar em nós, a nossa forma de viver, o nosso jeito de se portar, há de atrair outros à verdade, à esperança, ao amor que Jesus é em nós. Então, o papel é nosso, a responsabilidade é nossa como cristãos e da igreja, de se levantar como luzeiros, refletores da glória e da graça que se apresentam pela luz de Jesus, pois Ele é a luz do mundo. A luz que se acende por conta própria, a luz que é poderosa para espargir toda a escuridão, a luz que atrai. Não apenas atrai, mas ela também aponta o caminho. A luz é guia. Sem luz nós não sabemos para onde estamos indo à noite. Sem luz não sabemos qual é a direção. Há uma ilustração, um conto que eu conheço há muito tempo, que diz que havia uma criança andando por um caminho escuro. Em dado momento, um senhor idoso a encontra e disse: escuta, criança, você não tem medo de andar por aqui, um caminho tão escuro? Ele chamou a atenção para o fato de que no trajeto havia um cemitério, casas tenebrosas. E ela, de forma muito simples, respondeu para ele: não tenho medo não. Ele disse: por quê? Está vendo aquela luz lá em cima, naquele sopé do morro? Sim, lá é a minha casa. Enquanto eu estou vendo aquela luz, eu sei para onde eu estou indo. É uma ilustração, é um conto, mas só para você entender que é assim que nós nos movemos também. Nós nos movemos na direção da luz. A luz atrai tanto quanto guia. E é assim que deve ser também o nosso modo de viver, guiando as pessoas, guiando o mundo em que vivemos na direção daquele, o único capaz de transformar e mudar. A luz também serve como advertência. Quantas luzes piscantes nos mostram o perigo que está por vir. Nós deveríamos ser também como esses luzeiros de advertência, que com graça, misericórdia e compaixão mostramos a este mundo que existe um jeito diferente de se viver. Existe um modo melhor para reagir, que existe um jeito, num padrão elevado de amor, de misericórdia, de compaixão, de justiça, de alegria, que só o Reino de Deus pode proporcionar.
Quando eu penso neste texto, quando eu aprendo este texto, eu entendo que o que Jesus está querendo mostrar é que esses mesmos que são bem-aventurados e que a marcha, a vida prosseguindo, indo adiante, como marca de Jesus em nós, pode nos levar a situações extremas, mas como também pode, enquanto caminhamos, ser a oportunidade de transformar e salgar, iluminar o mundo em que vivemos. E é como Jesus termina o texto dizendo: que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há uma possível contradição se você ler de forma inadvertida esse texto, porque Jesus mais adiante vai dizer que o que sua mão direita faz, a esquerda não veja. Mas esse sentido aqui é outro. O que Jesus está querendo dizer é assim: sim, deixe que as pessoas vejam aquilo que é bom em você. Deixe que as pessoas vejam as virtudes do reino de Deus em você. Por uma razão muito simples: a glória não é sua. A glória nunca deverá ser sua. Não é o seu nome exposto na placa, não é o seu marketing pessoal, não é a sua propaganda. Não. Jesus disse com forma muito objetiva: para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A mudança que nós esperamos ver no mundo, a transformação que a gente tanto quer na sociedade em que vivemos, ela começa numa decisão nossa, numa escolha nossa, de sermos aqueles bem-aventurados a que o texto se refere, mas agora também dispostos a fazer diferença, sendo sal e luz no mundo onde estamos. O sal que dá alegria, o sal que traz entusiasmo, a luz que atrai, que guia, que adverte, a luz que faz com que as pessoas vejam a glória de Deus em nós. Glória esta, glória de Deus, que faz com que as pessoas tenham esperança por meio da igreja, esperança por meio do nosso testemunho. Nós temos vivido dias tão difíceis, temos sim vivido dias em que o mundo está totalmente perdido, desamparado, sofrendo toda sorte de injustiça. O momento que vivemos, você viveu comigo o drama do preconceito racial, das injustiças, da violência. A igreja precisa ser o porta-voz da esperança. A igreja precisa ser o porta-voz da vida, da virtude, da diferença, do respeito, da ética, que a Bíblia tem na sua agenda desde o fundamento de todas as coisas e desde a fundação dos séculos. A gente tem uma agenda que é a agenda do reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Esta é a agenda de Deus. E nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos viver de um modo onde todos saibam que a vida vale a pena com Jesus. Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a razão da nossa alegria, mas principalmente Ele é a razão do nosso jeito de viver o bem. Que Deus abençoe a sua vida, porque o mundo precisa de luz, o mundo precisa de sal. E Deus nos deu, a nós, a mim e a você, a Igreja de Cristo, neste tempo, a responsabilidade de salgar e de iluminar. Vamos, portanto, brilhar e salgar neste mundo, para que os homens contemplem e vejam a glória de Deus por meio do nosso jeito de viver, de servir a boa obra das nossas mãos. Acenda uma luz, deixa ela brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não te pode escalar. Ante a tal necessidade, acenda uma luz na escuridão. Como invocarão aquele em quem tenho crido, e como crerão naquele de quem não tenho ouvido.
das boas novas de Jesus. Acenda uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não te podes calar ante a tal necessidade. Acenda uma luz na escuridão, acenda uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não te podes calar ante a tal necessidade. Acenda uma luz na escuridão. Senhor, que possamos ser luzes, Pai, por onde passarmos. Que as pessoas enxerguem o Teu amor através de nós, através da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar a luz de Jesus brilhar em nós, de modo a refletir para as pessoas à nossa volta a diferença, o padrão, a graça, a glória, o amor de Deus em nós, sendo sal e luz neste tempo. Até domingo, quando estaremos juntos novamente, louvando e adorando ao Senhor pela manhã e pela noite. Até lá, participe conosco dos nossos encontros de oração. Daqui a pouquinho, 9 horas, teremos o encontro de hoje. Amanhã, sexta-feira, mais 2 encontros. Eu e os demais pastores, um a cada dia, servindo ao povo de Deus por meio da oração, da ministração e a igreja toda ativa e atuante servindo ao Senhor neste tempo de distanciamento social. Que Deus abençoe o restante da sua semana, dando saúde, trazendo paz, alegria e que o reino de Deus seja uma realidade visível em nós e por meio de nós nesta geração. Pai querido, obrigado por esta noite, por este tempo de compartilhamento, que o Teu amor tenha sido compartilhado, que a Tua graça tenha abençoado cada coração e que a Tua palavra, ministrando a nós o Teu querer, possa nos transformar e nos conduzir como sal e luz para fazer diferença neste mundo, de modo que todos conheçam a graça redentora, salvadora, transformadora em Cristo Jesus, o Senhor, no nome de quem eu oro. Amém. Deus abençoe o restante da sua semana. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até domingo ou antes, se precisar. Deus abençoe você e até lá. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.